A paz do Senhor Jesus para todos. Muito obrigado pela senhora, pelo senhor que se inscreveu no meu canal. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe o senhor e a senhora. Hoje eu quero trazer aqui rapidinho, para não cansar os senhores e senhoras, um comentário de um assunto que é muito importante. 1 Coríntios capítulo 11 e o versículo 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente, tosquice, rape-se, ou que senão que põe o véu. Porque Paulo obriga as mulheres dessa cidade, da província da Grécia, da igreja, que coloque o véu, que use o véu. Aqui Paulo está ordenando para as mulheres daquela época e não para as mulheres de hoje usar véu. Aqui o texto não está mandando irmã nenhuma nos dias de hoje, ao dierno, usar véu. Porque naquela época existia, na província da Grécia, uma discriminação. Os homens humilhavam as mulheres. E existia duas classes de mulheres. Existia aquelas que viviam na vida de oferecer o seu corpo, de vender o seu corpo para a sobrevivência. E existia aquelas mulheres que eram decentes, mulheres que tinham compromisso com seus esposos, com seus casamentos. E para essas mulheres serem identificadas como mulheres decentes, como mulheres honradas, como mulheres respeitadas pela sociedade, essas mulheres, ela tinha que usar véu. Ela tinha que usar véu para ser identificada como uma mulher de honra na sociedade. Toda mulher, naquela época, que andava entre a sociedade, que não usasse o véu, ela era uma mulher considerada desrespeitada, uma mulher sem valor e sem honra na sociedade. Mas toda mulher naquela época que andava na sociedade, na cidade de Corinto, na Grécia, na província da Grécia, com o véu, todos os homens que olhavam para ela identificavam que ela era um sinal, que ela era uma mulher de respeito, uma mulher de honra, não era qualquer mulher. Então essas mulheres, Paulo evangelizou, ganhou essas mulheres para Jesus. Então dentro da igreja tinha essas dificuldades. Qual a dificuldade? Aquelas mulheres que vendiam o seu corpo para a sobrevivência. Essas mulheres que aceitou a Cristo, elas não queriam usar o véu. Elas não queriam usar o véu, porque o véu trazia dignidade e o respeito para elas. Então Paulo disse que era obrigatório elas andar na rua com véu, para que as pessoas vissem, olhassem para elas e respeitassem, porque elas agora não eram mais aquelas mulheres que andavam para vender o seu corpo físico, elas agora eram mulheres de Deus, no caso aquelas que aceitou Jesus. E tanto aquelas que já usavam o véu, quando aceitou Jesus, queria parar de usar o véu, mas Paulo disse que não podia, porque se a mulher andasse sem o véu, para os homens daquela época e para o povo, seria uma mulher desonrada, sem respeito, sem honra, sem moral nenhuma. Então, ao respeito e a moral da mulher na época era andar com véu, que era o símbolo de dignidade, uma mulher de família e uma mulher de respeito. Então, essa regra foi para aquela época de Paulo, para aquele costume daquela época. E cada país tem um costume. O Brasil tem um, o Japão tem um, a Inglaterra tem outro, a Rússia tem outro, a África tem outro. Cada país tem o seu costume. E no Brasil não temos costume de mulheres usar véu para se identificar como uma mulher de honra. Porque no Brasil, aqui no nosso país, a gente sabe que tem as mulheres de respeito, as mulheres de honra, aquelas que andam decente, que se comportam pelas suas vestes, pelos seus comportamentos, são mulheres que mostram a sua dignidade e seu respeito. Mas aquelas que não têm mérito nenhum de honra, elas andam de qualquer forma, que a gente já sabe, não precisa a gente entrar nos pormenores. Então a obrigatoriedade do uso de véu foi para aquela época, para o costume da cidade, para que as mulheres que usassem véu, tanto dentro da igreja como lá fora, eram uma mulher de honra e de respeito. Agora, uma mulher que estava dentro da igreja, naquela época de Coríntios, sem o véu, era identificada que essa mulher não servia a Deus e nem tinha compromisso com a palavra. Por isso que todas que estavam dentro da igreja tinham que estar com véu. Até para ela profetizar, para ela ter honra na igreja, ela tinha que estar com véu, senão a sua mensagem, sua profecia não seria válida. Coríntios 14, 1 Coríntios 14, e o versículo 34, 35 diz assim: e se queres aprender alguma coisa,
interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres é indecente que as mulheres falem na igreja. Quando Paulo fala o do véu, aí deu para todos entenderem. O véu, o sentido do véu para aquela época, hoje não precisa. Quando Paulo fala que as mulheres fiquem caladas na igreja, isso tem gerado um problema. Muitas pessoas lêem esse texto errado. Paulo não está dizendo que as mulheres têm que ficar caladas no sentido de não profetizar e não ter uma oportunidade. Paulo estava falando das mulheres que ficavam conversando no culto com seus esposos, interrogando seus esposos e estavam atrapalhando o pregador transmitir a mensagem, porque no culto um só ministra a palavra e todos ouvem. No culto não é lugar de conversar. No culto é lugar de prestar atenção. E as mulheres não prestavam atenção, ficavam conversando no culto. E Paulo ensina as mulheres que as mulheres ficassem caladas na hora da mensagem, ouvindo a mensagem da palavra, porque se elas tivessem qualquer dúvida, que interrogassem os seus esposos em casa. É tanto que no versículo 35 diz assim: se queres aprender alguma coisa, interrogue em casa seus próprios maridos, porque é indecente para as mulheres conversar na igreja. Paulo está dizendo, se tem alguma dúvida, espere chegar em casa, interrogue seu esposo em casa e não atrapalhe o culto. Isso aqui, as pessoas pegam esse texto e dizem que hoje a mulher não pode subir no púlpito, que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode cantar, não. A mulher pode subir no púlpito, pode cantar, pode fazer a obra de Deus à vontade, que a Bíblia não proíbe as mulheres de fazer a obra. Aonde que está escrito aqui? Paulo estava disciplinando o povo de não conversar no culto e respeitar a hora da palavra. É isso que Paulo ensina, e não dizendo que é proibido as mulheres pregar. A mulher pode pregar, pode cantar. Na minha igreja, que eu estou pastoreando, as irmãs pregam, cantam, dirigem o círculo de oração no altar, no púlpito, sem nenhum impedimento, porque aqui o que Paulo ensina é reverência no culto. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.